pessoas de Baião transformaram-se. Estamos precisamente num dos pontos mais bonitos da vila, sentados frente a frente ao Jardim de São Bartolomeu. Por trás de mim está retratada a época medieval, à minha frente, posteriormente, irei convidá-lo a visitar, está a época romana e, portanto, nós estamos precisamente num dos pontos centrais da festa de hoje, aqui de Baião, para vos mostrar tudo. Permitam-me, antes de mais, fazer duas saudações muito especiais. Hoje é Dia Mundial da Criança. Uma saudação muito especial para todas as crianças do mundo, que todos os dias seja Dia da Criança e que as tratemos como elas efetivamente merecem. A segunda saudação muito especial também para todos os imigrantes que estão a ver-nos pelos 4 cantos do mundo, os baionenses que não puderam estar aqui hoje por motivos profissionais ou outros, que vivem em Portugal e que mesmo assim não puderam vir a Baião ver esta festa, e todos aqueles que estão espalhados pelos 4 cantos do mundo, que podem acompanhar esta emissão e esta festa em direto através da IRTV Eventos durante todo o cortejo. Comigo, o meu braço direito para comentar todo o desfile durante esta tarde, tenho o professor Pereira Cardoso, diretor da Cooperativa Cultural Fonte do Melo em Baião. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Muito obrigada, Susana, por aceite o nosso convite. É um prazer. Isto não tem só 500 anos, não tem 800, tem mais de 5.000. Exatamente, e este cortejo é o testemunho disso mesmo, porque aquilo que nós vamos ver passar diante dos nossos olhos é o testemunho da presença humana neste território a que hoje chamamos Baião, e que antes de ser o Concelho de Baião começou por ser há 800 anos a terra de Baião, e há 5.000 anos foi ocupado na Serra da Aboboreira, pelo menos, pelos nossos antepassados, que construíram aqueles belíssimos monumentos megalíticos e de que estamos a ver passar algumas representações. Neste momento, há de facto a Serra da Aboboreira, principalmente a Serra da Aboboreira, prova exatamente isso, que há 5.000 ou até mais, aqui viveram pessoas por estas terras. Exatamente. Consegue-se livres destas chaves. Exatamente, a Serra da Aboboreira é um dos planaltos mais lindos de todo o noroeste peninsular e é um dos testemunhos daquilo que nós chamamos a idade da pedra, mas já no Neolítico, isto é, já quando os habitantes deste território, que começaram por ser recoletores, por apanhar os frutos sem os cultivar, por serem caçadores, é uma das passagens de alguns grupos, de algumas das nossas escolas, e eu recordo que dos 1.700 figurantes que aqui vão, aquela felicitação às crianças, é que há uma grande envolvência da população, e nessa população vão aqui muitas escolas, muitos grupos de crianças que aderiram espontaneamente a este evento, e está também uma das melhores lições da história e da nossa identidade. E ainda bem que, professor, desculpe interrompê-lo, ainda bem que fala nisso, porque precisamos mesmo de dizer às pessoas que o repto foi lançado em setembro do ano passado pelo Presidente da Câmara Municipal de Baião a todas as associações, a todas as coletividades do Concelho, para que hoje estivessem presentes nesta festa, e portanto a adesão foi enorme. Eu arriscaria dizer que todas, ou praticamente todas, estão aqui hoje com os seus voluntários. Só neste cortejo que estamos a assistir neste momento são mais de 1.700 pessoas, todas elas vindas das 20 freguesias do Concelho de Baião. Portanto, isto é único, é um evento inédito no nosso Concelho. Exatamente, penso que esse é um dos aspectos mais importantes, para além do evento em si mesmo, daquilo que representa, é a envolvência da população, de algum modo recriando dentro de cada um de si mesmo a sua identidade. Eu aqui até podia recordar o seguinte: há pouco foi aqui falado que somos uma terra ligada a muitos escritores, desde o Essa de Queiroz, o Camilo, o António Mota, o Pedro Pereira Gomes, o Álvaro Dola, etc. Tivemos hoje uma notícia extraordinária, hoje mesmo, que o António Mota foi proposto para um prémio mundial em termos da literatura infanto-juvenil. Estamos duplamente de parabéns, mas isto para dizer que o Prémio Nobel de Literatura, estávamos a falar da Aboboreira, veio aqui visitar a Aboboreira num dos livros dele, A Viagem a Portugal, e disse precisamente no nosso monumento, o Dolmen de Chá de Parada, que foi lá que, sentando-se nos limites do silêncio, colheu um caule tenro e finalmente ouviu o seu próprio coração no alto da Aboboreira. E, portanto, há 5.000 anos nós temos ali o testemunho da presença humana, num primeiro momento, como estava a dizer, de recoletores, caçadores, apanhavam os frutos silvestres conforme eles apareciam na natureza, caçavam os animais e por isso eram nómadas. A partir do 4º milénio, portanto há 4.000 anos, começaram a descobrir, a praticar a agricultura e a domesticar os animais. E depois, mais tarde, povoados já mais estruturados, mais elaborados,
elaborados, já na época dos metais. Temos aí testemunhos com peças lindíssimas. Isto é um pretexto para convidar as pessoas também a visitarem, aqueles que não estão aqui, visitarem o nosso museu, onde temos alguns desses testemunhos, alguns desses vasos lindíssimos e outras peças. E, portanto, este primeiro momento de ocupação do nosso território na Bobreira. Depois vamos descendo por aí abaixo, porque é o conceito da Unesco, aliás, de paisagem cultural, de interação entre aquilo que é natural, que foi tão bem descrito por essa de Queiroz nesta região, a paisagem natural, da intervenção do homem ao longo dos tempos e que vai acompanhando as cotas até chegarmos depois ao Rio Douro, na época moderna e contemporânea. Nós não temos só 500 anos hoje para contar, nós temos muito mais e temos um dos patrimónios mais ricos do nosso país, se podemos dizer. Exatamente, e essa é uma das grandes riquezas que nós temos, porque há regiões que têm um património extraordinário, por exemplo, do ponto de vista romano, outras regiões têm um património extraordinário do ponto de vista medieval. Nós temos no nosso território, temos praticamente todas as épocas da história representadas, como estava a dizer, as chamadas paisagens milenares, que vamos acompanhando à medida que as cotas vão descendo do Alto da Bobreira. Eu diria mais, desde o Alto do Marão, porque muitas vezes esquecemos isso, o Pico do Marão fica no concelho de Baião, na freguesia da Teixeira, e temos lá o vestígio do culto talvez mais antigo ao Deus Sol, que hoje é a Senhora da Serra, no solstício de verão. Importa lembrar que hoje estamos aqui a recriar três grandes importantes períodos, portanto, o medieval, o romano e o contemporâneo. Entre o medieval e o romano, qual é um período que se destaca mais aqui nesta história? Aqui, ou da qual sabemos mais? Nesta história, até porque estamos a comemorar o nosso foral, naturalmente destaca-se o medieval, mas porque temos este património na Bobreira, os primeiros grupos que aqui estão a passar são os grupos que representam justamente aquilo que eu disse, são os habitantes que construíam os dólmenes, mais tarde as mamoas, e depois aqueles povoados de que temos vestígios até daquilo que era a alimentação deles, etc. E portanto estamos a comemorar um ponto alto da nossa história, que é o foral, mas o próprio foral, em termos de concelho, não quer dizer que o concelho tenha nascido naquele momento, porque é um foral novo. É o foral de Dom Manuel. Foral novo quer dizer que havia outros forais, como aconteceu noutros concelhos. Não temos é o documento. E, portanto, há uma forte probabilidade de ter havido outro foral. Vamos tentar explicar às pessoas o porquê que ligava a Dom Manuel forais novos. Justamente porque havia outros. Havia outros e não só. E havia, pelo conjunto das terras do país, que eram administradas, ora por grandes senhores, noutros sítios pelos coutos, isto é, pelos conventos. Havia também os concelhos que eram administrados pelos homens bons, pelas variações. E, portanto, era preciso regular, tal como hoje o Estado vive dos impostos, era preciso regular os impostos e havia abusos. E, portanto, por um lado, para defender, para centralizar o poder real, mas também, por outro lado, para evitar esses abusos dos funcionários régios sobre as populações, era necessário codificar, pôr no papel com mais clareza aquilo que eram a regulamentação, por um lado, dos impostos, aquilo que as pessoas tinham de pagar em termos de foros, normalmente em géneros, vinho, galinhas, lampreia aqui, vários casais pagavam. A atribuição deste foral, isso era registado. Isso era registado, está no texto do próprio foral. E, portanto, por um lado isso e, por outro lado, a administração local da própria justiça. Nós temos aqui em Baião esse pormenor interessantíssimo, sendo uma vila moderna, é dos concelhos mais antigos, mas temos o Concelho da Teixeira, por exemplo, a quem foi dado foral no ano seguinte e que nós vamos comemorar para o ano que vem. Vamos comemorar o foral da Teixeira, que neste momento não é concelho, está integrado no Concelho de Baião, mais ou menos um ano. Tal como o Couto de Ancete, e esse tem a idade da fundação da nacionalidade, mas, portanto, o que quer dizer que, em termos de concelho, é o primeiro documento que nós temos e, portanto, como é o primeiro conhecido, funciona como uma espécie de certidão de nascimento ou de batismo do nosso concelho. Claro. Mas como baionenses, como terra de Baião, a terra tem pelo menos uns 800 anos. Conhecida como tal, e os habitantes, os moradores, aqueles que foram transformando este território, transformando esta paisagem, esses temos nós testemunho, nossos antepassados, de que pelo menos há 5.000 anos aqui foram transformando esta belíssima paisagem. Professor, o que é que se sabe dos registros que constaram depois da atribuição do foral? Há algum registro sobre Baião? O que é que se sabe? Há o registro da atribuição de foral. Justamente o foral está a ser feita neste momento uma monografia científica com 13 historiadores coordenados. Foi a Câmara Municipal. Exatamente, uma monografia que
ultrapassa os limites do território, porque o território foi alterando os limites conforme foram integrando o Couto de Ancedo ou o Concelho da Teixeira. Tudo isso foi sendo alterado ao longo dos tempos. Neste momento temos configurado o atual Concelho de Baião, mas o documento que vai ser integrado nessa monografia e estudado com mais aprofundamento é precisamente o Foral, que também vai ser de novo publicado. Aliás, já foi publicado há cerca de 20 anos, mas vai ser de novo publicado com uma explicação mais científica e mais abrangente. No seguimento da sua conversa, importa lembrar que foi precisamente a Câmara Municipal de Baião que mandou pedir um estudo que inclui cientistas, que inclui diversas personalidades ligadas à história, que fizesse um estudo que nos mostrasse precisamente a nossa história, que nos contasse a nossa história. Convém lembrar ainda que este cortejo, segundo a organização, carece desse rigor científico do que se descobriu nesse estudo. Que estudo é esse? Precisamente por isso mesmo é que, tal como acontece aqui no cortejo, esse grupo de historiadores é um grupo que não parte apenas dos 500 anos que nós estamos a comemorar hoje. Nós temos grupos de historiadores que estão a tratar da pré-história, portanto tudo aquilo que aconteceu no Planalto da Alvoreira. Temos grupos de historiadores que estão a tratar do período romano, como bem lembrar, e aliás há aqui uma grande colaboração, e isso também é de registar. Houve uma altura em que a capital deste território era a cidade de Tongóbriga, e temos aqui a colaboração, uma interação. Era a cidade no Vale do Douro, talvez a última cidade construída pelos romanos, e aqui temos a presença romana em Baião, que ligava precisamente Brácara Augusta, onde temos ainda mais reconstituído, que se é possível, ou mais original, o grande IP daquele tempo que ligava à capital da Lusitânia e Mérita Augusta, precisamente no atravessamento do Douro, entre a freguesia de Ancedo e Porto Manso, que era um local estratégico dessa passagem entre as províncias romanas, passando por Tongóbriga. E temos lá as pessoas que queiram visitar e até fazer um percurso pedestre, é lindíssimo, porque fica sobre o Porto Manso e a Pala. Temos ali o vestígio que vinha de Brácara Augusta para Imérita e que passava justamente a travessão do Douro aqui por Baião. Somos de facto um concelho com uma história riquíssima. Isto é também uma forma de afirmar Baião, certo? Este tipo de evento. Portanto, era assim que tínhamos de comemorar isto? Exatamente, porque eu penso que, e sei que muita gente partilha desta opinião, que o que nos importa é o futuro e é resolver os problemas com que nos debatemos. Mas é como uma árvore. Uma árvore, para se defender, para crescer, tem que tratar da sua raiz. Se as raízes apodrecerem, a árvore não pode crescer. E, portanto, um povo que se orgulha das suas raízes e que se lembra das suas raízes é um povo que está melhor preparado, com uma identidade dinâmica, naturalmente. É preciso fazer coisas novas, é preciso desenvolver o território, criar condições para os nossos jovens, mas é firmando-nos na nossa identidade, firmando-nos na nossa história, nas nossas raízes, que também podemos progredir com esta autoestima, dizer somos de uma terra que chegou até aqui com 5.000 anos e temos possibilidades de nos projetarmos no futuro. E é também uma forma de contar às pessoas de Baião, de lhes mostrar de uma forma simples a nossa história, de lhes contar a nossa história. Exatamente, de uma forma lúdica, porque a história... Exatamente, a história contada num grande calhamaço, com grandes documentos escritos em latim ou em português arcaico, tudo isso é desmotivador. E esta é uma das formas, não só de motivar as próprias crianças, os estudantes, mas a própria população ficarem com algumas daquelas ideias centrais, daquelas ideias-chave, daquilo que foi o percurso dos nossos antepassados ao longo dos tempos e que nos permite hoje termos orgulho de dizer somos baionenses ou somos desta terra. Fala-se muito no Douro vinheteiro lá para cima, fala-se muito no Douro da Foz, mas este Douro intermédio em que está Baião e que participa com, como digo, com a Tongóbriga, tem um sabor muito especial. E nós, ao celebrarmos Baião, estamos a celebrar a paisagem que essa de Queiroz tão bem descreveu e estamos a celebrar este Douro intermédio em que Baião ocupa realmente um lugar estratégico. Professor que tem uma paixão muito grande pela história, quando o anfitrião da festa, o Presidente da Câmara Municipal, lançou a ideia, o que é que pensam? É que somos capazes de fazer isto? Baião tem capacidade para fazer um evento desta envergadura, até igual àquilo que estamos a ver neste momento, com mais de 1.700 pessoas no cortejo. Nós tínhamos essa capacidade, acreditou desde o início? Desde o início acreditei por uma razão muito simples,
porque, enfim, eu sei que há pessoas, e naturalmente, que podem pôr algumas reservas quando se lança a ideia de um evento desta envergadura, mas quando nós temos a experiência do que é a organização de eventos que promovem os nossos produtos tradicionais, como seja, por exemplo, a nossa Feira do Anho Assado, o nosso Festival do Anho Assado, para dar apenas, e do cozido à portuguesa, para dar apenas alguns exemplos, que não são apenas umas feirinhas, porque tudo é feito com muito rigor, com muita organização e com projeção, exatamente, se falhasse, alguma coisa falhava nas pessoas. Claro. E, portanto, nós estamos a trabalhar com estes eventos já desde há alguns anos e, em termos de prática, da experiência da organização, quem está um pouco por dentro disto acredita que realmente é possível. É evidente que esta reconstituição histórica envolveu uma máquina muito maior, mas, como digo, uma máquina que foi ajudada pela adesão das populações, pela participação das escolas, das associações e de muita gente a nível individual. E, portanto, a partir do momento em que as pessoas aderem, naturalmente que houve grupos de fora, houve gente aí, nomeadamente ligada ao teatro, o professor Carreta, que tem um dom especial, quase, eu diria, quase mágico de motivar as pessoas, e, portanto, tudo isso dá para acreditar que este é um evento com um sucesso antecipadamente garantido. Importa lembrar que o professor José Carretas, de quem fala o professor Pereira Cardoso, é o diretor artístico deste espetáculo, é a pessoa que concebeu tudo o que aqui estamos a ver, em conjunto com outras pessoas, faz parte de uma companhia artística chamada Panmixia, contratada precisamente pela Câmara Municipal de Baião, para que hoje recriasse e estudasse todo este evento, e, portanto, é um evento que está a ser preparado desde setembro. E importa lembrar, professor, já que falávamos há bocado que há alguns críticos que podem não entender uma festa e um evento desta natureza neste momento, importa dizer-lhes que este é um trabalho que também conta com a colaboração de muitos e muitos voluntários da terra. Exatamente, porque essa é a parte mais importante e é a melhor resposta às pessoas que eventualmente possam dizer: bom, mas para quê uma festa deste género? E porquê uma festa desta envergadura? É como eu costumo dizer, nós não fazemos 50 anos, 40 anos todos os dias. Um concelho não faz 500 anos todos os dias. Claro. E, portanto, é perfeitamente natural, desejável, por razões pedagógicas, por razões festivas, por razões de autoestima, que se faça realmente este tipo de comemoração, para que as pessoas percebam, para que as pessoas interiorizem e depois exteriorizem para os nossos concidadãos. E também, já agora, uma outra coisa que foi aqui dita na saudação da Susana, e muito bem, que é muito importante. Baião é um território, Baião é uma terra que teve foral, que teve ocupação humana ao longo dos tempos, como já aqui dissemos, mas é uma terra e é também, sobretudo, uma gente, a gente que ocupou esta terra, a gente que aqui chegou, que aqui foi chegando, romanos, suevos, árabes, porque nós não falamos, o povo tem uma idade que nós normalmente não falamos. Se nós vamos falar da história com o povo tem uma idade histórica, a idade dos mouros, e nós temos a nossa terra cheia de lendas dos mouros, sobretudo das mouras, e não é por acaso que aqui nas colaborações ouvi alguém dizer que a participação das mulheres é realmente um facto notável, e, portanto... Temos mais mulheres que homens em Baião, está provado. Não só, mas também, de facto, as mulheres estão a começar a afirmar-se muito bem. E aqui em Baião estão de parabéns, até nesta participação e na forma como têm colaborado com esta festa, com esta representação, com este projeto. Mas estava eu a dizer que aqui Baião é um ponto de chegada, um ponto de partida, e é sobretudo também uma gente. E, portanto, como foi dito, nós temos baionenses, e neste momento está comprovado, temos baionenses residentes fora do concelho em número igual ou superior àqueles que neste momento aqui residem, e sobretudo temos baionenses em todos os 4 cantos do mundo, como mesmo é dizer, nos 5 continentes. Portanto, para eles, que são baionenses, para eles também é dedicada a esta festa, porque o foral de Baião é o foral de uma gente que se organizou para poder viver, porque sem a lei, sem as regulamentações mínimas, não pode haver vida em sociedade. E, portanto, é a festa de todos os baionenses, quer residam no concelho, quer estejam espalhados por todo o país, no Porto, em Lisboa, em Ovar, ou em Rio de Janeiro, na Austrália, etc. Vou lembrar que nós estamos precisamente aqui hoje a mostrar toda esta festa
para aqueles que não podem mesmo estar aqui presentes hoje, sejam os portugueses que vivem em Portugal e que não puderam hoje deslocar-se aqui, como aqueles que estão, como o professor falou muito bem, nos 4 cantos do mundo, até nos 5 cantos do mundo, e com Baião no coração, com Portugal no coração. Portanto, através da RTV, do site da RTV, pode acompanhar sempre esta festa. Nós estamos em direto, num dos momentos, estamos no centro da vila de Baião. Atrás de mim está retratada a época medieval, à minha frente a época romana, e portanto neste momento corre o cortejo em toda a força. Convém lembrar, professor, estávamos há pouco a falar os dois da parte pedagógica, o próprio professor lembrou a parte pedagógica. Muitos são os alunos que aceitaram este repto das escolas. Este é um projeto, isto é um evento inédito que envolveu todas as escolas do Concelho de Baião. Portanto, temos alunos, temos funcionários públicos, temos uma série de pessoas que hoje, sábado, estão aqui, que criaram todo o fardamento durante estes meses anteriores e, portanto, pedagogicamente, isto é uma forma de estimular ou de lhes tomar o gosto pela história. Exatamente, são duas vertentes complementares. Por um lado, estimular o gosto pela história em termos pedagógicos e, por outro lado, estimular o gosto pela sua terra, pela terra de Baião, pela terra em que nasceram, pela terra em que vivem, uma terra que tem naturalmente dificuldades. Nós atravessamos hoje um período muito difícil, mas o gosto pela sua terra e pela qual nós temos de lutar para criar melhores condições de vida, e é com os jovens, com as crianças, que nós vamos construir o futuro. E, portanto, este evento tem essas duas vertentes, a vertente pedagógica, do ponto de vista das escolas, do ponto de vista do amor pela história, mas também a vertente da história da sua terra, do amor à terra de onde nós partimos, de onde nós nascemos. E, portanto, penso que essa é uma das mais-valias desta iniciativa, do ponto de vista das crianças e até do ponto de vista dos adultos. Todos nós devemos conhecer a nossa história. Exatamente, todos nós devemos conhecer a nossa história dos nossos antepassados. Nós gostamos de falar em termos familiares, dos nossos avós, dos nossos pais, e, portanto, em termos concelhios, somos uma grande família e, portanto, devemos fazer a mesma coisa, devemos ter o gosto de saber quem foram aqueles que nos prepararam o caminho, que fizeram algumas coisas se calhar não tão bem feitas, mas que fizeram os caminhos para onde nós hoje passamos. Se não fossem os romanos abrirem os caminhos e mais tarde os caminhos de Santiago, que são estruturantes no nosso território, não é por acaso que nós temos no nosso concelho 9 variantes do caminho de Santiago, porque há uma ideia muito errada. Ainda hoje ouvi um historiador da Idade Média qualificado que está a trabalhar nesse grupo dizer que há uma ideia muito errada, que até ao século XI, XII, os caminhos, o atravessamento dos territórios não era feito pelo litoral, era feito pelo interior. E Baião tinha esta particularidade, é que o Rio Douro era um rio de difícil navegar, mas tinha alguns pontos de atravessamento mais fácil. Daí temos o Porto Antigo, o Porto Manso, que já falámos por causa do caminho romano, e depois os caminhos de Santiago em Aregos, na Ermida, Porto Rei do lado de lá, mas que atravessava para o lado de cá. Temos 9 variantes dos caminhos de Santiago que se concentravam depois em 3 pontos essenciais: na freguesia de Mesquinhata, na freguesia de Ancede com o Mosteiro de Ancede e na freguesia de Valadares também, que tem como Urago Santiago. E, portanto, foi através destes caminhos que se começaram a constituir albergarias, alojamento, acolhimento dos peregrinos, e depois, a partir dali, surgia uma pequena povoação, a povoação aumentava e também se estruturou o território, porque sem as vias, nós pensamos normalmente nos palácios, nos monumentos, nas igrejas, nas casas senhoriais, mas os caminhos romanos e os caminhos medievais são também um testemunho e são um documento dos mais importantes que nós temos aqui no nosso território. E aí, falando da Idade Média, falamos dos caminhos de Santiago, do período românico e dos mosteiros, por exemplo. Estou a ouvi-lo falar e consigo perceber que o professor é um homem de facto apaixonado por estas histórias. Justamente, da terra de Baião, porque enfim, é o sangue de Baião que está nas minhas veias. Fala até com brilho nos olhos daquilo que podemos ver hoje aqui. Como cidadão, como baionense, como historiador e como apaixonado pela arte, o que é que sente a ver hoje a realização efetiva de um evento desta natureza? O que sente ao ver tantos jovens aqui a desfilar hoje? Eu, corrigindo, mantendo embora um parênteses, eu não sou historiador, gosto da história e gosto da minha terra. A minha área é mais da literatura, mas as coisas estão interrelacionadas e, portanto, mas isto para dizer, aquilo que eu sinto hoje é uma grande alegria e uma grande emoção. Uma grande alegria e uma grande emoção, porque justamente é aquilo que... Porque
eu tenho sempre lutado é a divulgação daquilo que Baião tem de melhor. E é a sua história, são os seus monumentos, e são sobretudo as suas gentes. A cooperativa da qual o professor é a Cooperativa Cultural Fonte do Mel, com sede aqui em Baião, tem feito trabalhos lindíssimos na área da cerâmica também, não é? Na área da cerâmica, na área do mosaico romano, justamente, porque nós temos aqui, por exemplo, só para citar, está no Museu da Arte Sacra, temos um testemunho da passagem do período da romanização para o período cristão, um dos principais testemunhos dos cultos dionisíacos do tempo dos romanos para o culto cristão, que é o mosaico paleocristão de Frende, e nós, na nossa cooperativa, entre outras recuperações de artesanato, fomos os primeiros a tentar recuperar, através de formação profissional com os artesãos mais antigos, as bengalas de estações de Frende. Neste momento estamos a recuperar o mosaico romano e fazemos painéis em pedra exclusivamente natural, que não é pintada. Perguntava-lhe exatamente se a sua cooperativa está hoje a participar no cortejo. A nossa cooperativa neste momento está a participar precisamente com um painel romano e com peças romanas que levam um conjunto de donzelas e damas romanas que levam uns vasos num género de cortejo de ofrendas para o imperador. Temos neste momento, estamos a ver neste momento, fazemos uma pausa aqui nesta conversa, estamos a ver neste momento uma pequena cerimónia de levantamento do busto e do foral de Baião. Estão aqui a representação dos dois reis, acompanhados por toda a comitiva da Câmara Municipal de Baião, que está completamente trajada, está a falar um dos professores coordenadores, vestido a rigor neste cortejo, e portanto ouvem com muita atenção todos os vereadores, todas as pessoas que compõem a Câmara Municipal de Baião. Neste momento, o professor José Luís Carneiro, podemos visualizar daqui o professor Dr. José Luís Carneiro, Presidente da Câmara Municipal de Baião, acompanhado pelo vereador do Desporto, Paulo Pereira, e por todos os outros órgãos camarários. Neste momento, de facto, uma salva de palmas ao que estamos a ver, à arrebiação que estamos a ver. Está cá a circulação do rei Dom Manuel I, todos eles se concentram, todos os musicais que animam a festa, os andarilhos, está a presidir a própria cerimónia. Portanto, neste momento, aqui na Vila de Baião, o cortejo parou para dar aso a esta pequena cerimónia. Batem novamente palmas todos os assistentes deste próprio projeto, deste evento, que acompanham esta pequena cerimónia, acompanham todos com muita atenção, diria até com algum silêncio, que se acompanha esta cerimónia. O cortejo seguirá agora a ordem natural. Novamente o público emocionado, novamente o público com muita atenção àquilo que é feito hoje aqui, às pessoas que aqui passam hoje, a todos os trajados, são muitos, são mais de 1.700 pessoas, entre associações, coletividades, Câmara Municipal, todas as juntas de freguesia, eu arriscaria a dizer mesmo, todas as 20 juntas de freguesia estão aqui hoje representadas, aceitaram o repto da Câmara Municipal de Baião para que aqui hoje se comemorasse. O ponto alto das comemorações é hoje, para que hoje, dia 1 e 2 de junho, se comemorassem os 500 anos da entrega de Dom Manuel I, do foral da entrega de Dom Manuel I a Baião. Não tem só 500 anos, a nossa história, até porque, como já comentámos aqui, tem 800, tem 5.000, há quem diga que até tem muito mais de 5.000. Prova disso estão nos achados arqueológicos da Serra da Aboboreira, aqui em Baião. Baião que tem hoje, que é considerado hoje um dos distritos mais verdes do Conselho mais verdes do Distrito do Porto, aliás, um concelho que é conhecido pelas suas gentes, pela sua gastronomia, pela literatura, pelo Essa de Queiroz, pelo Essa de Queiroz e pelo Boêmio Jacinto no livro A Cidade e as Serras. Portanto, as outras coisas, como referia anteriormente, o biscoito da Teixeira, as cestas de prende, as bengalas de gestação, as conhecidíssimas e já afirmadas feiras do Anho e do cozido à portuguesa que todos os anos se fazem aqui em Baião. Portanto, são motivos para passar aqui em Baião durante o dia de hoje e de amanhã e ver tudo aquilo que Baião preparou e todas as surpresas que Baião preparou para todos. É importante ainda, importante ressalvar, importante dizer que
todos estes cenários que aqui têm sido vistos durante esta apresentação foram feitos e concebidos especialmente para esta festa pelo professor de desenho do Conselho, que os desenhou, que os projetou e que os entregou aos carpinteiros da Câmara Municipal de Baião, que os construíram com todo o empenho possível. São muitas as pessoas que desde quinta-feira estão a montar este cenário aqui, são muitas delas, a maior parte funcionários públicos, com o amor à camisola, só visto, retratado por nós, que aqui estamos há alguns dias a acompanhar todos os preparativos desta festa e, portanto, nada escapou a esta organização. Desde os cenários, desde a organização das barracas e dos períodos romanos, temos atrás de mim a retratação da época medieval, portanto, com diversas associações, diversas coletividades que aqui quiseram vir prestar o seu contributo neste evento. À minha frente, na Avenida da Igreja, numa das avenidas mais bonitas de Baião, está toda decorada da época medieval. Temos cá, inclusivamente, grupos de fora de Baião que aceitaram, grupos de atores de fora de Baião, que aceitaram vir a Baião atuar, recriar e até, inclusivamente, dar uma perninha daquilo que eles fazem nas suas terras, associarem-se ao evento espontaneamente. Recordo-me agora, assim de fora muito da diagonal, temos cá o mercado humano do São Paulo, que é já o terceiro ano que acontece e que é feito todos os anos no Marco de Canaveses, mesmo aqui ao lado, e portanto há aqui muitos outros grupos, são mais de 40 pessoas que estão no mercado humano da Góbrega, há aqui muitos outros grupos que vieram, que se associaram a esta iniciativa, principalmente pessoas, empresários e artesãos que vieram de fora de Baião e que se inscreveram para estar aqui hoje na sua barraca, seja em que período for, ou no contemporâneo, ou no medieval, ou no romano, seja em que período for, para estarem aqui hoje a vender e a mostrar as suas peças. Portanto, este é um evento inédito aqui em Baião. Nunca em Baião se fez algo desta envergadura e desta natureza. É um evento que está a ser preparado desde setembro, foi pensado, foi idealizado pela Câmara Municipal, que lançou o repto a todas as associações, a todas as coletividades e a todas as juntas de freguesia. Ou seja, arriscaria dizer que, se não todas mesmo, estão aqui hoje, em maior ou menor número, estão aqui hoje representadas, vestidas à época que lhes coube organizar, construíram os seus próprios fatos e mais de 10 costureiras se associaram à iniciativa, que de forma voluntária costuraram muitos outros fatos. A Câmara Municipal da Póvoa do Varzim associou-se também, emprestado à Câmara Municipal de Baião algum do material que já tinha de outros eventos anteriores. Portanto, hoje temos aqui uma associação de muitas pessoas, de muita gente que não quiseram que ninguém deixasse passar em branco este aniversário, estes 500 anos de história de Baião. Professor, tivemos aqui uma pequenina homenagem, o rei passou por aqui muito pertinho de nós. O rei passou muito pertinho de nós e vai passar mais oficialmente no dia 1 de setembro, porque esse é que é o dia oficial em que foi assinado e timbrado pelo rei Dom Manuel I o foral. Naturalmente que aproveitamos o verão para iniciar as festividades, mas o dia em que vamos comemorar, ou mais exatamente que a Câmara vai comemorar com a população, mas de uma forma mais oficial, é o dia 1 de setembro. De qualquer maneira... É porque isto, professor, é uma das iniciativas das comemorações. Exatamente, isso é apenas uma das iniciativas do ano das comemorações. É o ponto mais alto. É o ponto mais alto em termos populares, o que é compreensível, até mais uma vez, porque é a altura em que temos aqui mais gente com possibilidade de participar, de estar presente. E que o tempo pode permitir, porque uma iniciativa, felizmente o São Pedro é amigo de Baião e nós temos um dia maravilhoso para esta iniciativa ao ar livre, porque as iniciativas ao ar livre correm sempre esse risco. Felizmente temos um dia, como digo, maravilhoso. De qualquer maneira, nós temos, como estávamos a falar, temos neste momento, por exemplo, a passar já uma outra referência extremamente importante do ponto de vista patrimonial, que foi integrada no Conselho, mas que era uma forte presença em termos de poder autónomo, não pertencia ao Conselho, que era o Couto de Ancede, e daí a memória do convento de Ancede, primeiro mosteiro de Ancede, habitado ou construído por monges cruzes agostinhos, e a partir do século XVI, que depois corresponde às construções do século XVII e XVIII
que hoje podemos observar e que vão ser reconstruídas, o atual Convento de Ancede, que é um monumento e um espaço, uma quinta de extrema importância, não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista da cultura e da economia, porque trata-se de um convento que tinha uma cultura, por exemplo, da vinha, que exportava o vinho diretamente para o Porto, com armazéns, com barcos de alto calado e armazéns em Porto e Gaia, e que faziam diretamente exportação através de uma nau para o sul de Espanha, para Sevilha, para Cádiz e para a própria Flandres, através da qual, atual Holanda, Bélgica, etc., através da qual entrava diretamente na Europa, já nesse tempo, o nosso vinho de Baião e de todas as quintas que o convento tinha aprazadas. Quem quiser ver os maiores lagares da região dos vinhos verdes, o Convento de Ancede, porque pode ver lá muito outro património do ponto de vista religioso, do ponto de vista da pintura, porque era um convento muito rico e, portanto, aplicava o seu dinheiro também em peças belíssimas de arte. Mas era um convento ligado à exploração agrícola e, nesse aspecto, do ponto de vista da exploração do vinho, é uma referência em toda a região dos vinhos verdes e é uma referência patrimonial para ser visitada e que nós temos neste momento a ver passar diante de nós justamente os alunos e elementos das associações da freguesia de Ancede, para dar mais um exemplo do nosso património. A vila Baião, sede do município em Campelo, onde se realiza esta festa, está praticamente esgotada. São muitas as pessoas que aqui vieram hoje. Percebemos que há turistas, há muitos turistas, há pessoas que vieram de todos os cantos do país para estar aqui hoje presentes nesta comemoração. Há pessoas que são de Baião, que vivem fora e que hoje aqui vieram para prestar, para se unirem à festa, para se juntarem a esta festa, para perceberem e para conhecerem um bocadinho a história destes 500 anos do Foral, das comemorações do Foral de Baião e perceberem exatamente o que foi a entrega deste Foral e o que significou para esta terra o Foral. Vejo muitas pessoas, vejo inclusivamente vejo muitos jovens, vejo crianças, maioritariamente as pessoas estão a passar no desfile, passam no desfile trajados, os trajes são todos completamente diferentes. Professor, pedi-lhe para me comentar, vemos nesta imagem esta senhora que leva estes parecem pescadores, exatamente. Fazem alguma alusão até à pesca. Vemos os jovens. Também os soldados, lembrando das invasões francesas, por um lado a pesca, muito bem, porque o Rio Douro era, para além da via de penetração nesta região, antes das estradas, antes do caminho de ferro, o Rio Douro era também uma fonte de rendimento, porque lá está, nos foros, havia muitas pessoas que pagavam o foro em lampreias. Tanto ao convento de Ancede, na sua carta de couto, como depois no Foral de Baião, lá aparecem os foros pagos em lampreias. E, portanto, aqui a referência ao Rio Douro, às redes de pesca. Depois vimos também os jovens representando os soldados, evocando a resistência às invasões francesas. E é bom dizer... Inclusivamente agora com as invasões francesas, com os soldados que representam as invasões francesas, ou com o grupo daqueles que representam as invasões francesas, e, portanto... que estarão hoje aqui representadas também mais logo à noite, não é? E estarão aqui representados. Aliás, nós temos, quer na toponímia, por exemplo, o lugar de Queimada, que se chamava lugar de Val de Oville e que hoje se chama Queimada. Os nomes são documentos também, porque os franceses na segunda invasão, como retaliação pela resistência, foram realmente muito violentos. Mas o certo é que durante a primeira invasão, e temos um pequeno monumento no alto de Quintela, no alto dos Padrões, vai de São Frio para Amarante, temos a evocação dessa resistência do general Silveira e dos povos, dos caçadores daqui da região, que impediram que o general Loazão, por alcunha maneta, daí que hoje se diga mandar alguém para o Maneta, porque era um general muito mau, mas efetivamente, isso é da história, e ele era efetivamente maneta, não teve nada a ver com a passagem por aqui, enfim, mas de qualquer maneira era um general que deixou aqui muito má memória, de qualquer maneira não conseguiu passar na sua tentativa, vindo de Almeida, para combater a rebelião dos povos contra os franceses, que começou no Porto e toda esta região norte, e aqui não conseguiram passar, justamente ali no alto de Quintela, com
nossos caçadores, com o general Silveira e com até pedregulhos que as pessoas atiravam quando eles vinham a subir naquele vale ladeando o rio Teixeira. E não conseguiram passar e lá está um singelo monumento a dizer aqui não passaram. É isso que nós estamos a ver neste momento a passar, recriado historicamente entre nós. Neste momento estamos a ver a Casa do Povo de Santa Marinha do Zezer, que passa neste momento no centro da Vila de Baião, a banda, acompanhada também pela banda marcial de Ancede, uma banda centenária, não é? Já havia uma banda que já ultrapassou o século e meio, fundada por Dom Miguel de Souto Maior, da Casa dos Moris, e portanto uma banda com muita história. Como digo, não estaremos cá com certeza, pelo menos eu, para comemorar os 2 séculos, mas já ultrapassou 150 anos. É a associação mais antiga do Conselho, e depois temos a banda de Santa Marinha, que é uma belíssima escola, que é uma banda onde se faz agora também anualmente o Festival de Bandas, e que recebeu, para referirmos personagens também do Conselho, foi a banda que recebeu o grande herói de Baião, de Santa Marinha e de Viariz, o comandante Agatão Lança, que foi um dos grandes heróis do liberalismo. E a banda Santa Marinha dos Zezer está ligada à recepção em Baião, pela homenagem aos seus heróis, neste caso ao comandante Agatão Lança. São muitas outras associações, coletividades do Conselho que aqui estão representadas hoje neste desfile, como podemos ver na imagem. Vão passando e passando, todos os momentos muito mais figurantes, as ruas estão cheias, a previsão de que ainda no fim deste cortejo, porque um dos pontos altos desta festa acontece também logo à noite, quando se derem em vários pontos da vila as recriações históricas, os ensaios de teatro que foram ensaiados precisamente pelo professor e mestre José Carretas, diretor artístico deste espetáculo, diretor da Panmixia, a empresa que está aqui hoje a colaborar e a fazer as recriações artísticas desta festa. Logo à noite, no fim deste desfile, arrancarão todos esses ensaios por diversos pontos da Vila de Baião, cada um sua hora, tanto os romanos como os medievais, como os contemporâneos. As invasões francesas não serão esquecidas e, portanto, o que vemos aqui é um dos primeiros pontos altos deste dia de hoje, porque logo à noite acontece aqui muito mais festa, com a abertura dos mercados temáticos daqui a pouco, com a abertura de todos aqueles que quiseram montar a barraca, literalmente aqui numa das épocas escolhidas, medieval ou romano ou contemporâneo, para poderem vender os produtos antigos. Recordo-me que vi muito sinteticamente, muito aqui atrás de mim, uma casa que vendia sopas, há penteados medievais, há pão quente cozido nos fornos de metal. Portanto, há muito artesanato vindos de todas as freguesias do Conselho. São muitas mesmo, são muitas. Eu arriscaria a dizer algumas, mas são muitas. A Associação Desportiva de Ancede, o Rancho Folclórico de Ancede, a banda, como já referimos aqui, a banda de Ancede, a Associação Amigo, com sede no Gove, uma associação desportiva, cultural e recreativa que está aqui hoje bem presente. Temos a Alegria, a Secajubi, os Alegrinhos, associações do Conselho, a Associação de Danças e Cantares de Gestação, a Associação Cultural da Teixeira, temos Valadares, aqui representada através das ceifeiras, a Associação Sociocultural de Frente, através do Centro Paroquial, Noivos da Ribeira está cá, a Casa do Povo de Santa Marinha do Zezer, como já aqui mencionei, está cá também, o Rancho Folclórico de Baião, a obra do bem-estar rural e social continua cá em Baião também e aqui nesta festa. A Cooperativa Ponte do Mel, da qual o nosso convidado de hoje exerce poder administrativo e diretivo, que está cá hoje também no cortejo. Ecosimbiosis, a Associação Ambiental de Baião, Escola de Música da Casa do Povo, da Santa Casa de Baião, Associação de Amigos de Santo Tomé de Covelas, uma das outras freguesias, uma das 20 freguesias do Conselho na margem do Rio Douro, uma bonita freguesia na margem do Rio Douro. A Associação para o Desenvolvimento da Aldeia de Santa Cruz do Douro está aqui também. A Fundação Essa de Queiroz, uma das fundações, a Fundação Ex Libris do Conselho, uma das fundações mais importantes e que mais história nos traz a este Conselho, onde viveu Essa de Queiroz, onde Baião está ligado através do livro as cidades e as serras. O
próprio Jacinto, retratado no livro A Cidade e as Serras, gostou de cá passar, gostou do que viu e, portanto, Essa de Queiroz gostou muito de Baião, escreveu o livro A Cidade e as Serras e, portanto, a Fundação Essa de Queiroz divulga esse património todo, tanto Essa de Queiroz, aqui nos deixou. A Associação Cultural e Recreativa, como já abordei, de Santa Cruz do Douro está cá também. Temos as escolas, muitas escolas, todas as escolas do Concelho estão cá, todas as escolas se uniram. Escolas do Val do Ovil, as escolas do Sudoeste, as escolas daí, em Ancede, os alunos fizeram durante meses os trajes que deram mote a esta festa e vão aqui desfilando, como vamos podendo ver pelas imagens que a RTV vai mostrando, de todos, tão pequeninos, grandes, jovens, pessoas individuais, pessoas a título particular que se quiseram associar a esta iniciativa. São muitas as pessoas. O tempo ajudou e, portanto, a festa está, o início da festa que está com este cortejo está a comemorar-se de uma maneira a surpreender as expectativas na ótica da organização. Professor, o número de pessoas que vemos nas ruas neste momento aumenta, mas ainda aumentará mais daqui até à noite. Sim, estou convencido com as representações teatrais que vão acontecer nos diversos espaços espalhados pela vila, quer no espaço romano, quer no espaço medieval, quer no espaço pré-histórico, quer no espaço moderno, onde as pessoas poderão encontrar os comes e bebes. Estou convencido que vai aumentar e as pessoas que vinham naturalmente do início do percurso estão a tentar acompanhar, ou aqueles que chegaram mais tarde, porque naturalmente com uma organização deste género é compreensível e temos de pedir compreensão às pessoas não poderem trazer os carros para o centro da vila e portanto, algumas pessoas estão agora ainda a chegar. Mas para dizer que foi agora referido, o Essa de Queiroz acabou de passar justamente o Jacinto há bocadinho à nossa frente, porque Baião é uma terra com muita história e é uma terra ligada a muitas artes, à música, como vimos, as bandas de Ancede, os conjuntos, a banda de Santa Marinha, os andarilhos, fadistas, artistas individuais, mas também personagens da nossa história, como seja, para além do Jacinto, que aqui vimos a referência ao Essa de Queiroz, falamos de grandes escritores. António Mota, que vai ter aqui também uma representação de um dos seus contos, do Jardim Infantil, do António Mota, do Soeiro Pereira Gomes natural, e que foi aquele que primeiro levantou o grito. Já que falamos hoje do Dia da Criança, é bom falar do nosso Soeiro Pereira Gomes, porque escreveu um livro, naturalmente em Alhandra, em Vila Franca de Xira, ele que era daqui de Gestação, mas foi o primeiro a levantar um grito contra a exploração do trabalho das crianças, e só a dedicatória vale pelo livro, porque é um livro que ele dedicou aos filhos dos homens que nunca foram meninos. Isso está retratado numa escultura em Gestação. Que as lembra, porque além de ser o Dia Mundial da Criança, nem de propósito temos tantas crianças. Exatamente, tantas crianças a participar, já junta-se o útil ao agradável e, portanto, é uma convergência feliz, porque que melhor forma de celebrarmos o Dia da Criança com as crianças de Baião a representarem a sua própria história. E, portanto, estava eu a falar no Essa de Queiroz, que acabou de passar e que pontifica no conjunto de muito maior de outros escritores, como Albredol, que também celebra uma das zonas paisagísticas mais lindas, que é a região do Rio Douro, de Porto Manso, Pala e portanto, toda a albufeira que vem da barragem de Carrapatelo e atravessa 15 km de margem no Rio Douro e, portanto, celebrado por Essa de Queiroz na cidade da Serra, como já foi dito. E vimos uma imagem muito bonita. E agora, exatamente, e isto remete-nos para aquilo que foram e continuam a ser as vivências essenciais. Estamos a ver aqui uma época que vem desde há 100 anos até nós e, portanto, estamos a ver uma época, não, mas é recente, de qualquer maneira não será tão recente como isso, porque se nós formos ver a toponímia, se nós formos ver a gastronomia, há uma inter-relação. Nós estamos a falar, por exemplo, da lã. O trabalho da lã tem a ver com as ovelhas. Ora, nós, se formos a ver, os rios que nós temos a demarcar aqui a nossa região é o Rio Carneiro, lá em cima, é o Rio Ovil, é o Rio Ovelha, ali no Marco de Canaveses, e nós estamos demarcados por esta região, o que quer dizer que continuamos a ser, desde o tempo da pré-história, uma zona pastoril, isto para além de termos depois, muito mais tarde, a raça arauquesa, que são as nossas vacas e ligadas à vivência dos nossos labradores. Mas aqui vai o trabalho da lã, porque os primeiros
digamos, elementos que eram aproveitados para o nosso vestuário, era o linho, por um lado, e era a lã das ovelhas que as pessoas teciam e que faziam os cobertores, que faziam as meias e um conjunto de outras peças de vestuário. E vimos aqui retratado todo esse trabalho. Muito bem. Há muitas outras parcerias aqui nesta festa, que a Câmara Municipal fez questão de que fossem apoios constantes neste evento. Destaca-se a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, que foi um dos parceiros desta iniciativa, um dos parceiros, uma das autarquias que se forneceu algum dos trajes, ou que emprestou algum dos trajes, a autarquia já calejada na arte de fazer eventos desta natureza em recriações históricas. Baião, como lhes disse, é a primeira vez que faz este evento em Baião. É a primeira vez que se faz um evento desta natureza e desta envergadura em Baião. Nunca um desfile feito em Baião foi tão grande, com tantas pessoas ao mesmo tempo. Nunca por aqui passou tanta gente e, portanto, há diversos apoios que é importante destacar. Recordo só, e usando aqui a minha cábula, o Museu Municipal Etnográfico e Histórico da Póvoa de Varzim, incluindo e aliando à Câmara Municipal, naturalmente, ao Turismo do Porto e Norte de Portugal, que aqui tem dado sempre que pode dar o seu contributo, à Filandorra, Teatro do Nordeste, Rádio Montemuro, Rádio Marcoense e tantos órgãos de comunicação social que aqui podemos ver hoje, o Jornal do Comércio de Baião, o Jornal Local e, portanto, as parcerias são muitas numa das festas que agora arranca tanto no dia 1 como no dia 2. Portanto, professor, este cortejo superou as expectativas? Este cortejo excedeu as expectativas, porque era sabido, como disse, que as pessoas se iam envolver, era sabido que as escolas, as associações se iam envolver, mas a partir de uma determinada altura, também penso eu que contribuiu um pouco, estamos em Baião e essas coisas ultrapassam fronteiras hoje, com a própria divulgação das redes sociais, criou-se não só uma divulgação maior, mas também um entusiasmo, uma vontade de participar e uma vontade de vir assistir muito maior. E isso não é alheio a esta participação e talvez a este exceder de expectativas. Mas, como se diz, isto é contagiante e foram uns que foram trazendo os outros. Nos primeiros ensaios apareciam 2 ou 3 pessoas, tanto quanto tenho conhecimento. A partir do momento em que uns diziam aos outros, mas vamos, começaram a aparecer o dobro e começaram a entusiasmar-se e a dizer vale a pena e temos muita alegria e isto foi-se passando como uma bola de neve e como um contágio positivo. Portanto, na sua ótica, vamos continuar com isto e vamos continuar com muito mais pessoas. Exatamente. Eu acho que, tal como acontece com alguns eventos que já aqui falamos, que tem já uma marca e dentro dessa marca faz parte a continuidade, que é o caso do festival, como acontecia com as festas, naturalmente com as festas concelhias e com as festas e romarias de todas as freguesias do concelho, mas com ponto alto aqui nas festas concelhias, como acontecia com a feira do fumeiro e do cozido à portuguesa e do banho assado. Acho que este evento, comemorando a nossa história e vivenciando aspectos particulares, dando mais ênfase um ano a uma coisa, outro ano a outra. Naturalmente, para o ano nós teremos aqui a evidência do fural dado ao Concelho da Teixeira, que faz parte do Concelho de Baião, mas, portanto, é um evento, penso eu, a repetir e a dar continuidade, porque é isso que vai dando também uma força maior à nossa identidade, uma entidade dinâmica, não é uma entidade fossilizada, ficarmos voltados para o passado, é uma identidade que nos faz pensar no futuro e dizer vale a pena continuarmos aquilo que foi acontecendo ao longo destes anos e agora continuarmos a transformar a nossa terra para melhor. Professor, o desfile terminou. O primeiro ponto alto das comemorações está terminado, o desfile está a percorrer agora os metros finais nesta festa. Eu agradeço-lhe, professor, a sua presença hoje aqui, que tenha aceito o nosso convite. Agradeço muito em nome da RTV Eventos que aqui esteja presente e tenha dado o seu contributo para percebermos melhor a história de Baião e a história destas pessoas e a história desta festa também. Muito obrigada. Quando nós, foi um prazer, se me permite dizer, foi um prazer muito grande. Eu gostava era de dizer outra coisa, é que foram tantos os grupos que no nosso comentário, naturalmente, não podemos fazer referência a todos os grupos e a todas as organizações que estiveram, associações que estiveram por detrás desses grupos e até alguns personagens individuais, como por exemplo a Casa de Chabães, o General Lobo Dávila, só para dar um exemplo, e
vários outros. Portanto, não podemos, naturalmente, fazer referência a todos, mas isso não é o mais importante, porque justamente tem a ver com este excesso, do ponto de vista positivo, esta superação daquilo que foi este evento, como falávamos há pouco. E, portanto, da minha parte, as desculpas, não termos podido fazer referência a todos aqueles que passaram aqui para a nossa frente e que nos encantaram e que encantaram as pessoas que se deslocaram a Baião. Ora é essa, professor, a festa vai continuar, mas a nossa emissão fica por aqui. Espero que tenhamos correspondido às suas expectativas através da RTV Eventos, em direto na internet pelos 4 cantos do mundo. Acompanhamos aqui, a par e passo, todo o cortejo histórico que se viveu aqui na Vila de Baião. A festa continuará logo à noite mesmo, por todas as ruas. Logo à noite dar-se-á conta das comemorações, das criações históricas que fazem parte um bocadinho dos vários cantos da Vila de Baião e, portanto, só motivos para trazer a sua família, para trazer o seu namorado, para trazer quem quer que seja à Vila de Baião hoje durante a noite e amanhã ainda durante o dia. Portanto, a nossa emissão fica por aqui. Foi um prazer ter estado na sua companhia. Tenham uma muito boa tarde.